Oi, gente, meu nome é Larissa, eu sou estudante de História do oitavo semestre da FMU. Olá, pessoal. Me chamo Jonathan. Também sou estudante de História do oitavo semestre da FMU. Oi, gente, eu sou o Pedro, sou colega aí do Jonathan e da Larissa. Bom, esse é o nosso sexto podcast de uma série de 10 podcasts, o podcast do Fim do Mundo. Esse é o nosso projeto de estágio, que se chama Humanas e Manas. E por conta da pandemia da Covid-19, né, nós não pudemos fazer o estágio presencial em sala, no modo tradicional. Então, a faculdade, né, junto com o MEC, encontraram uma alternativa para que nós pudéssemos fazer o nosso estágio obrigatório. O nosso podcast é destinado para alunos do terceiro ano do ensino médio, e o tema, né, que a gente está tratando é sobre Segunda Guerra Mundial, né? Então, desde os primeiros a gente trabalhou um pouco que era autoritarismo, nacionalismo, fascismo, nazismo. Falamos um pouco da Segunda Guerra Mundial e hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Exatamente. É, a participação do Brasil, pelo que o senso comum é dito, né, na verdade é muito pouco falado. E aquilo que é falado é bem diminuído, né? A participação do Brasil sempre vem com um sentido de inferioridade. Mas nós vamos falar aqui um pouco mais, a gente pode perceber que, na verdade, não foi, né? O Brasil, ele, um pouco antes de explodir a Segunda Guerra Mundial, ele já se colocava ali com Getúlio Vargas, né, numa posição de neutralidade, porque era iminente uma nova guerra, na década de 30, e o Brasil negociava tanto com os Estados Unidos quanto com a Alemanha, e negociava muito bem com ambos. Então, o Getúlio ele sempre foi muito um estadista dos mais eficientes, né, podemos dizer assim. Então, o Brasil tinha acordos e tinha uma relação muito boa com a Alemanha. Isso também colocou o Brasil nessa posição de neutralidade, entre muitas aspas, né? Tanto que no Brasil a gente tinha muitos adeptos do nazismo, do nazifascismo, mas também tínhamos muitos adeptos do governo norte-americano. Os pracinhas, né, como são conhecidos os soldados brasileiros, durante a participação na Segunda Guerra Mundial, eles iniciaram a participação do Brasil efetivamente na Segunda Guerra após alguns ataques alemães, né, a uns navios brasileiros. Isso já no decorrer da guerra, ali por volta de 1944, já bem 42. caminhando, isso, 42, perdão. Aí já do meio para o final da guerra, né, tendo em vista que ela começou em 39, e teve muito, o Brasil enviou muitos soldados, né, principalmente para as batalhas na Itália, ali trabalhando para a libertação de muitas regiões da Itália, e teve uma participação muito elogiada, principalmente pelos norte-americanos, assim, muito elogiada mesmo. Teve uma contribuição muito grande. Foi em torno de cerca de 25 mil homens, né, das forças expedicionária brasileira, 42 pilotos e mais de 400 homens de apoio da Força Aérea Brasileira. Então, é uma quantidade significativa de soldados, né, de agentes do Exército Brasileiro, participaram da Segunda Guerra Mundial. A gente vai falar um pouco mais, mas para iniciar, assim, o Brasil teve uma participação muito grande em Monte Castelo, em Turim, em Isso Montese, mesmo. entre outras regiões ali da Itália. Sim, sim. E um dos fatos pelo qual a gente não chega a discutir muito essa participação brasileira quando a gente pensa na Segunda Guerra é porque o Brasil ele participou da guerra, mas ele não participou daquele, né, que a gente pode chamar ali de eixo principal, que é a guerra na França, a guerra na Alemanha, a guerra do Pacífico. Ele fica ali muito focado na região italiana. E eu acho que é bom a gente discutir também, a gente vai chegar uma hora ou outra nesse ponto, a relação que os nossos militares eles têm com ambos os países,
tanto os Estados Unidos quanto o eixo, a Alemanha, naquela época, e isso é um dos pontos principais para a gente estar entendendo essa neutralidade, essa questão do diálogo, né, que o Getúlio Vargas manteve com ambos os lados. Sim, exatamente. E assim, eu acho que eu queria começar, né, para a gente começar a entender um pouquinho o contexto histórico que o Brasil estava vivendo nesse período que estourou a Segunda Guerra Mundial, né? O Brasil estava sobre o controle, né? O controle é ótimo, né? Mas estava sobre o governo e também o controle, né? Porque Vargas foi um presidente muito autoritário, né? O Brasil tinha acabado de passar pelo golpe de 30, né? Então, o Vargas, ele flertava ali, né, com o nazi, ele flertava com o fascismo, mas ao mesmo tempo não era fascista, mas ao mesmo tempo ele tinha ali uma relação com uma política mais trabalhista, né? Foi o momento que se consolida a Constituição que ele faz, que era inspirada na Constituição polaca, que é considerada uma Constituição muito autoritária. Mas como o Jonathan, né, comentou, o Brasil ele mantinha relações muito boas com a Alemanha e com os Estados Unidos, né? Então ali com potências democráticas que defendiam a democracia, mas ao mesmo tempo também flertavam com governos autoritários e fascistas. A gente também precisa lembrar, né, que esse momento é um momento que o Brasil ele vivia de exportar commodity, né? Então, o Brasil não tinha muita relação com a indústria armamentícia, né? O Brasil a população brasileira, em sua grande maioria, era analfabeta, viviam no campo, Sim, sim. né? E viviam mesmo de produção agrícola, né? Então, a política internacional ela era baseada praticamente na exportação de commodities, né? De alimentos, de grãos, do próprio café, né? E que então, num primeiro momento, não era interessante para o Brasil tomar nenhum partido com as grandes potências, né? Ah, vou tomar partido com a Alemanha, mas eu vou, né, me indispor com os Estados Unidos, e aí isso pode comprometer uma parte das minhas exportações e vice-versa. Então, o Brasil ficou ali em cima do muro, até que, né, durante o ano de 1942, como o Dianta comentou, começou uma pressão diplomática, né, dos americanos com o Brasil, né, falando, olha, a gente investe dinheiro em vocês e vocês não vão, né, tomar um partido na guerra. O que está acontecendo, né? Vocês precisam se posicionar, não dá para ficar em cima do muro. E acontece que os navios brasileiros eles começam a ser atacados por submarinos alemães, né? E se não me engano foram 21 submarinos alemães e 2 italianos, né? Que afundaram 36 navios mercantes brasileiros, né? Então foram 36 navios carregados de commodities brasileiras que afundaram. Isso causou 1.074 mortes, né? Isso são dados que a gente tem. E aí, né, o Brasil já não tinha mais como se manter em cima do muro, com os países do eixo atacando eles, né? Sim. Dando um prejuízo financeiro e um prejuízo de pessoas, né? De vidas também, mais de 1.000 pessoas morreram. E aí o governo brasileiro foi obrigado a declarar guerra contra a Alemanha nazista e a Itália fascista. E aí, em agosto de 1942, o Brasil entra na Segunda Guerra. Oficialmente, o Brasil entra. E no dia 1º de setembro... Não, perdão. 1º de setembro, não. Foi no dia 16... 16 de setembro, isso mesmo. O Brasil manda, né, os seus primeiros pracinhas para a Itália,
E aí, o Brasil definitivamente inaugura aí, né? Acho que a sua, a sua participação efetiva na Segunda Guerra Mundial. Sim, sim. Dando um pouco mais de contexto também, porque a gente vendo esse cenário, a gente pode pensar que era uma questão ali simplesmente de exportação de commodities, a relação que o Brasil tem ali com a Alemanha. Mas isso vai bem além, né? Isso vai ligado ali a uma questão de tanto políticas de relações que os países tinham, que é algo muito próximo do que os Estados Unidos mantêm na América Latina, de uma questão de boa vizinhança, de uma questão de trocas e afins. E durante o governo Vargas, a gente tem um número muito grande de pessoas do alto escalão que têm formações militares, e são militares que são formados pela Alemanha por uma questão de boas relações, que haviam treinado aquelas pessoas, formado aquelas pessoas, e então grande parte dessa simpatia que existia também com a Alemanha vinha dessa questão da formação, né, de grande parte das figuras do governo Vargas. E aí, tanto que quando o Brasil entra, existia antes da entrada do Brasil meio que esse diálogo de que o Brasil nunca entraria na guerra, e essa entrada no Brasil ela foi negociada, é claro, né, com os Estados Unidos, e gerou até o mascote, que é um dos nossos mascotes que a gente tem na Disney, que é a cobra fumante, porque havia o diálogo de que o Brasil só entraria na guerra quando uma cobra aprendesse a fumar. Exatamente, vale até a observação. Eu estou rindo porque, de fato, é bem interessante essa observação do Pedro, né? E vou dar um pouco mais de informações em relação a essa relação do Brasil tanto com os Estados Unidos quanto a Alemanha. A Alemanha estava se recuperando, né, não só a Alemanha, como o mundo inteiro, da Grande Depressão de 29. E após a ascensão do Hitler, a Alemanha ela buscava cada vez mais influência, tanto ideológica quanto econômica, né? Então, ele estava se expandindo muito grande, tanto que a Alemanha tinha adeptos em todos os lugares da Europa e muitos lugares da América Latina, porque, de fato, o Hitler buscava essas parcerias e possuía uma influência muito grande, inclusive no Brasil. Como afirma o historiador Boris Fausto, a Alemanha transformou-se no maior comprador de algodão brasileiro e no segundo maior comprador de café. Ou seja, não era interessante para o Brasil, mesmo com todas as atrocidades, mesmo com a guerra iminente, mesmo com tudo que estava acontecendo, abrir mão de um dos maiores compradores de commodities, né? O Brasil é um país agroexportador, você não pode abrir mão de um dos maiores compradores, né? Isso, economicamente Sim, falando, é sim. uma loucura. Então, o Brasil, por isso que o Brasil se manteve durante muito tempo em uma posição de neutralidade. E também não era só uma relação, né, única. O Brasil só vendia, o Brasil também adquiriu muito poderio militar também, produzido na Alemanha. A Alemanha estava investindo muito em poderio militar nessa época. E já era uma cultura de algumas décadas na Alemanha, a produção de armas. Então, esses acordos eles renderam muito benefícios para ambos os lados, né? O Brasil tinha um retorno muito bom de exportação e também poderia ali adquirir novas tecnologias militares. Então, era uma relação muito interessante. Por isso que o Getúlio ele se manteve durante toda a década de 30, né, do seu governo e os primeiros anos da guerra, nessa posição ali de que, olha, vou manter aqui o máximo que eu puder negociando com os dois e só vou entrar mesmo no dia que eu ver uma Isso cobra mesmo, fumando, né? né, como o Pedro trouxe aqui muito bem. Isso. E E levantando também essa questão toda do diálogo, da negociação, o Brasil ele entra na guerra, ele vai ter toda aquela questão sobre a industrialização, sobre a criação de uma siderúrgica no Brasil, vai ter ali a ajuda dos Estados Unidos,
mas também ele tem a garantia do poderio militar que antes vinha da Alemanha, que ele passa a ser da França. E isso tem na história dos nossos militares, ainda mais porque vai acontecer ali após o período Vargas, isso tem uma certa importância da gente entender dentro da história militar brasileira. Sim, e assim, né, como os meninos comentaram muito da parte financeira, então, assim, financeiramente falando, não era viável para o Brasil declarar guerra contra a Alemanha ou contra os Estados Unidos. Mas a gente tem outro fator também que influenciou essa decisão tardia do Brasil, né, de se envolver com conflitos, que é a questão, né, do nosso mito fundador. A Chauí fala isso, né, uma historiadora, ela vai dizer que o brasileiro, pela sua essência, ele é um povo pacífico, né? Na verdade, não é que nós somos um povo pacífico, nos convenceram que nós somos pacíficos e nós acreditamos e levamos isso para a vida, né? Então, que o brasileiro é um povo pacífico, que um brasileiro não gosta de guerra, que aqui no Brasil nós não tivemos guerra civil, nós não gostamos de conflito, né? Nós somos muito ligados à natureza, nós somos um povo acolhedor, né? Então, não importa a sua nacionalidade, você vai ser muito bem-vindo no Brasil. Todo esse imaginário, quando a gente fala hoje, né, assim, talvez a gente olhe e fale, nossa, mas que besteira, né? Porque como que com um imaginário desse influenciaria nas questões políticas do Brasil? Pois bem, influenciam. E como eu disse, é um mito, né? O mito tá no campo de algo imaginado, de uma consciência coletiva. Então, o Brasil, como um país de um povo pacífico, que não gosta de guerra, que não, né? Tudo isso muito bem articulado, principalmente na política de Vargas, né? Uma política muito nacionalista, uma política trabalhista, né? Onde, de uma forma, ele conseguiu controlar esses trabalhadores através da CLT. Então, essa ideia de pacifismo, de controle, de nós somos um povo, né, que não queremos guerra com ninguém, a gente não quer atrito, a gente aqui é samba, carnaval e café, né? E olha a nossa natureza que linda. Esse tipo de coisa também influenciou para que o Brasil tardasse a entrar na guerra, para que o Brasil tardasse a tomar uma posição. Justamente por falar, olha, não vamos tomar partido, né? A gente é pacífico, mas obviamente isso era o que circulava no imaginário popular e o que o governo fazia as pessoas acreditarem, mas na bem da verdade o que estava por trás disso era o interesse econômico, né? E às vezes a gente acredita que o imaginário popular não tem função nas decisões políticas de um país, mas tem, né? Tem muita função porque às vezes uma decisão política ela vai totalmente na contramão de uma construção imagética que esse próprio governo ele cria para que o povo acredite, né? Então, imagina só Vargas falar, olha, nós somos um povo pacífico, ordeiro, né? E aí eu decido simplesmente entrar na guerra. Ele entra na guerra quando realmente não tinha mais como não entrar, né? O Brasil já tinha perdido navios, o Brasil já tinha perdido brasileiros, o Brasil já tinha perdido muito por não ter tomado uma decisão e sempre ficava ali, né? O Vargas estava sempre transitando entre uma política bem autoritária, bem puxada para o fascismo, mas depois ele voltava. O Vargas ele teve características de governo muito particulares, então é muito complicado a gente chamar o Vargas de fascista, porque ele não foi. Ele tem características fascistas, mas ele não foi um presidente fascista, né? Então ele transitava ali, né? Ele transitava entre aquela figura política democrática e ao mesmo tempo autoritária, no qual estava governando o país por meio de uma ditadura. Então o não entrar na guerra permitia que Vargas fizesse essa transição entre um governo democrático, mas um governo autoritário, fascista, segregador, Sim, né? sim.
Vale o destaque também, né, que, como a gente pontuou aqui muito bem, o Brasil, ele se pudesse, ele não teria entrado na guerra, pelos diversos fatores que a gente pontuou aqui, para nós compreendermos um pouco da complexidade, né, que é tudo que envolve o Brasil e a participação dele na Segunda Guerra não seria diferente. Um dos pontos também importante que fez com que o Brasil se aproximasse ainda mais dos Estados Unidos e, de fato, tomasse uma posição foi que o bloqueio marítimo imposto pelos britânicos, né? Então, mesmo durante a guerra, o Brasil mantinha essa relação de exportação com a Alemanha. Mesmo em guerra, você precisa comer, você precisa se alimentar, ainda mais, né? Então, os britânicos sempre tiveram um poderio militar naval marítimo muito grande, né? Então, eles realizavam esse bloqueio, impedindo com que essa relação Brasil e Alemanha continuasse, né? Então, isso fez com que as exportações diminuíssem muito do Brasil para a Alemanha e o Brasil se aproximasse cada vez mais dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos não poderia, de forma alguma, perder um aliado como é o Brasil até hoje para os Estados Unidos, né? É o maior território da América do Sul, um dos maiores da América, né? Como um todo. Então, o Brasil os Estados Unidos não poderia, de forma alguma, perder esse aliado. O coordenador do curso de Direito da Escola Superior, professor Paulo Martins, do Instituto Federal, Marcos Firmino da Silva, ele é um grande estudioso assim, sobre a Segunda Guerra Mundial no Brasil, e ele afirma que, como a gente bem pontuou aqui, o apoio do Brasil ele foi muito disputado, né? Como eu falei aqui, era de grandíssimo interesse para os Estados Unidos, também dos países do eixo, né? Alemanha, Itália, Japão, mesmo que de maneira menos declarada, né? Mais velada, assim, mas ela teve muito interesse deles. Ele também faz questão de afirmar que os esforços do Brasil foram fundamentais, né? A seção de bases navais e aéreas, né, do território brasileiro. Sim, Então, sim. os Estados Unidos ele tinha uma região no Brasil, que é em Natal, né, no Rio Grande do Norte, que era uma base muito assim, um ponto muito estratégico, né, para bases navais e aéreas para enviar aliados, né, para a guerra. Então, além da parceria ali que os Estados Unidos teria de portar produtos vindos do Brasil, de alimentos, de ter esse parceiro imenso que é o Brasil, também teria um território como o nosso que é muito estratégico, né? Um território muito bom em diversos aspectos, principalmente de guerra. Então, além de toda essa disputa, né, e desses bloqueios marítimos, fez com que o Getúlio, de fato, ele se posicionasse, falasse, não, nós vamos, né, caminhar com os aliados nesse momento da guerra, tanto que houve até muita perseguição a muitos pessoas simpatizantes, né, dos nazistas no Brasil. Então, o Getúlio ele começou ali meio que uma perseguição, podemos dizer, de fato mesmo, a esses aliados, para mostrar também para os aliados, né, para os Estados Unidos, para a Inglaterra e para a França, que de fato, olha, estou com vocês, me defini, me posicionei, de fato, nós vamos caminhar junto aqui o restante da guerra até ela acabar. Isso mesmo. Bom, a gente tem uma atuação brasileira na Segunda Guerra, né? O Jonathan comentou um pouquinho no início do podcast. O Brasil foi muito importante, né? Em algumas batalhas contra as forças nazistas, né? Então, tem um episódio no qual mais de 14 mil alemães eles se rendem aos brasileiros, né? E enfim, e quando há essa rendição, né, fica para as tropas brasileiras, né, milhares de cavalos, carros e munição, né, mas assim, de certa, como um todo, a ação dos pracinhas, como eram chamados soldados brasileiros, né, que é o diminutivo de praças, não foi fácil, né, primeiro que o treinamento dos pracinhas que eles receberam no Brasil, né, e alguns que foram para os Estados Unidos para receber um treinamento, não era muito próximo à realidade de uma guerra, né? Então, o exército brasileiro ele
não tinham treinamento sim. eficiente para entrar numa guerra, né? Para falar, olha, numa guerra acontece isso. Então, muitos jovens acabaram chegando lá e foram pegos de surpresa, porque eles não tinham a menor ideia de como era a realidade de uma guerra. Hoje em dia é diferente. A gente considerando que hoje em dia a gente tem produções hollywoodianas de como que é um fronte de batalha, né? A gente tem produções, inclusive uma recente, né, que é a da Mulher Maravilha, no qual passa a Primeira Guerra Mundial, que mostra ela entrando dentro de uma trincheira e conversando com soldados que estavam completamente em estados de choque por estarem daquelas trincheiras há semanas, né, sem comida, sem água. Hoje em dia, a gente tem contato com esse tipo de coisa, nós temos acesso a fotografias, né, a pinturas, a relatos, mas na época não. Né? Muitos não tinham ideia do que era uma guerra, né? Então foram pegos de surpresa e morreram aproximadamente uns 450 soldados brasileiros, né, nas campanhas na Segunda Guerra. 454, só para ser preciso lá. 454? Isso. Aí, tá. E aproximadamente uns 3.000 soldados ficaram feridos, né? Então, foi um número alto, né? Principalmente porque quando o Brasil ele vai até a guerra, né? Eles lutam na Itália em 1945, o exército alemão ele está muito desgastado já, né? Porque a Alemanha inicia a guerra em Isso, sim. 1939. O Brasil entra no final da guerra. Né? Então, quando o Brasil realmente existem algumas campanhas brasileiras do Brasil na Itália, o exército nazista ele já está completamente desfalcado, né? Já tinha muitos feridos de guerra, você já tinha desertores, você já tinha prisioneiros de guerra, né? Então você tem um exército que está despreparado do lado alemão, né? Porque afinal de contas você precisa chamar você tem pouquíssimos homens nas cidades que não foram servir ao exército, e esses homens geralmente são jovens, né? Então, o exército nazista, ele acaba recrutando aí jovens de 14, 15 anos, sem preparo militar nenhum, colocam um rifle na mão dele e jogam eles nos campos de batalha. Então, mesmo com esse exército desgastado e desfalcado nazista, ainda houve uma baixa, né, de 454 brasileiros nesses frontes de batalha. Acho que era isso que eu tinha para falar. Pode continuar. Sim, nessa parte, né, sobre a questão do preparo das forças, né, chega até a ser um pouco engraçado, porque parece que os Estados Unidos levam a questão de serem forças expedicionárias assim um pouco ao pé da letra demais, porque a gente tem grande parte do treinamento das forças brasileiras são treinamentos realmente de suporte, para ajudar com questões de campos minados, com reparo de veículo, A própria questão de ajuda coisas. humanitária, né? Isso, questões parecidas com isso, e quando as forças saem do Brasil e elas chegam lá, a gente tem casos de que não existia equipamento para as forças brasileiras, as forças brasileiras pegavam, entre aspas, emprestados equipamentos para poder, né, seguir o seu caminho, suplementos, coisas parecidas, por causa que eles eram levados até lá, e até lá a força brasileira continuava ali na sua sorte e seguia o caminho diferente da campanha principal, né, e ali para a libertação da Itália. Exatamente. Vale também o destaque não seria um despreparo, porque Gente, não aí? Oi? Não. Vale o destaque que o despreparo brasileiro é muito por questões geográficas da Europa, né? Então, regiões da Itália muito montanhosas, o frio muito intenso, né? Então, o brasileiro que está acostumado com a maior parte do ano com 25, 30 graus,
e ter que ir para a guerra com temperaturas abaixo de zero, né, em regiões muito montanhosas, de difícil acesso, né, muito complicado. Mas mesmo assim o Brasil ainda teve muito êxito, né? Como eu falei aqui no começo, foram enviadas uma quantidade significativa de soldados para algumas regiões bem estratégicas na Itália, né, como Monte Castelo, Turim, entre outras. Mais de 14 mil soldados alemães se renderam, né, às forças brasileiras militares. Então, assim, mesmo que nós tivemos ali uma quantidade alta, né, podemos dizer assim, de baixas para uma guerra como foi a Segunda Guerra Mundial, foi baixíssima, mas foi uma quantidade alta ali, nossos padrões de baixas. Tivemos muito êxito nesse sentido, né? Tivemos muitas rendições ali dos alemães. Também tivemos muitos despojos militares, né, como cavalos, carros e munições. Então, em todas as regiões que os soldados brasileiros eles reconquistavam, né? Eles pegavam também muito munição, muito armamento. Isso foi ajudando e fortalecendo cada vez mais essas bases militares brasileiras na Itália, principalmente na Itália, né? A participação brasileira ela foi tão assim efetiva que ali, né, com o fim da guerra, a ocupação aliada em determinadas partes da Europa, o exército brasileiro ele recebeu o convite para auxiliar na ocupação da Áustria, né? Então, também ali em troca dessa parceria que tinha com os aliados, foi oferecida ao Brasil essa oportunidade também de participar efetivamente da ocupação da Áustria. A Áustria, que foi conquistada logo no começo da guerra pela Alemanha, né? Também tinha muitos simpatizantes alemães, era uma região ali bem estratégica, nazista e de muito apoio nazista. Então, o Brasil teve essa oportunidade de tão efetiva que foi a sua participação, em troca também né, dos serviços prestados aos aliados, né, com diversas ali exportações de alimento, né, entre outros, além de soldados. Então, como eu falei no começo e volto a afirmar, né, a participação do Brasil foi muito efetiva na Segunda Guerra Mundial. É muito pouco falado, como a Lari comentou, o brasileiro não gosta, né, culturalmente e mitologicamente falando, ele não gosta de guerra, ele não participa em guerra, mas também nunca perdeu uma guerra. O Brasil nunca perdeu uma guerra em que ele participou. Muito pelo Tirando a de contrário. Canudos, né? Que foi a Sim, enxurrada a lavada de alma, né, da população contra o exército brasileiro. com exceção de Canudos, exatamente. Né? Mas, Ah, você, Canudos foi a melhor de quatro, gente. vale o destaque, realmente vale a menção. Mas a gente pode perceber muito bem, né, com essas informações, a complexidade que foi essa participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, por diversos fatores, mas também a sua efetividade, mesmo com todo o despreparo, mesmo com a falta de conhecimento do território, né, que eles estavam indo participar, o pouco tempo de treinamento, de preparo ali mesmo, e mesmo assim o Brasil ele conseguiu se sair muito bem, né, durante todo o período de participação dele e com pouquíssimas baixas efetivas na guerra mesmo, né, como eu falei, que foi só 454 soldados em uma guerra que teve mais de 16 milhões de baixas, né? Claro, com o Holocausto, claro, com a perseguição nazista, né? Com todas essas questões, mas podemos dizer assim que foi uma quantidade muito baixa de percas. Sim, exatamente. E vale lembrar também, né, que o Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial, também tiveram a construção de campos de concentração aqui, né? Onde o Brasil, nesses campos de concentração, ficaram confinados japoneses, italianos, alemães, né? Então, essa cultura do campo de concentração criado pelo regime, na verdade, começou com o regime fascista, depois o regime nazista se apropria disso, né? O Brasil também faz campos de concentração para receber pessoas dos países do eixo, no qual ele já declarou guerra. Obviamente, depois esses campos na Europa, principalmente os da Polônia, foi usado pelo Exército Vermelho na ocupação
soviética na Polônia depois, né? Mas assim, o Brasil também teve ali algumas coisas que a gente pouco ouve falar, por exemplo, os campos de concentração brasileiro, né? E também, como foi falado no início do podcast, houve literalmente uma caça a imigrantes japoneses, italianos, alemães, né? Houve um preconceito em demasia de pessoas, né? E isso, seja pessoas, sejam soldados desertores, que são aqueles que fogem, né, dos campos de batalha, mas também pessoas que estavam fugindo da guerra, né? Pessoas que queriam asilo, né, aqui no Brasil, que queriam reconstruir as suas vidas longe dos horrores de uma guerra, porque a gente não pode generalizar aqui e dizer que todo alemão que vivia na Alemanha na Segunda Guerra Mundial era nazista, ou que todo italiano que vivia na Itália no período de um regime fascista do Mussolini era fascista, né? Algumas não, né? Houveram muitas pessoas que fugiram, né? Que tentaram recomeçar as suas vidas, algumas com novos nomes, novos sobrenomes, e o governo brasileiro, nesse período, começa literalmente uma caça à bruxa, principalmente aos japoneses e aos alemães, né? Então, houve aí uma enxurrada de preconceito na chegada de imigrantes nessa época, de pessoas, né, que nasceram nos países do eixo. Isso mesmo, mas também tem um ponto, né, que quando a gente levanta ali a questão de que havia uma certa simpatia, e nesse caso não só no Brasil, né, a gente tem uma certa simpatia também da Argentina com o governo do eixo, o Brasil e a Argentina e principalmente a América do Sul, ele se torna um grande escape também, né, de figuras realmente ligadas ao governo nazista, por causa dessa questão da simpatia, né, da formação, e se torna um principal campo de refugiados da guerra, mas também se torna meio que uma rota de escape para algumas figuras de escalão um pouco maior, como a gente teve o caso do Mengele, que era um médico nazista que ficou conhecido como o Anjo da Morte e faleceu aqui no estado de São Paulo em 2014, 2015, por ali. Exatamente. A própria ossada dele acabou indo parar na USP, né, para aulas de laboratório, enfim. E como o Pedro mesmo disse, né, a Argentina também recebeu muitos desertores e muitos fugitivos, oficiais alemães que fugiram da Alemanha, né, antes do julgamento de Nuremberg e vieram aqui para a América do Sul, né, entre Brasil e Argentina, e vieram com novos nomes, novos documentos e ficaram aqui, né, acho que a grande maioria deles foram descobertos só após a morte, né? Então, são pessoas que, quando a gente vê imagens ou lê algo sobre o julgamento de Nuremberg, fala, nossa, todos foram, né, julgados, punidos, condenados, punidos, mas na verdade não, né? Muitos carrascos nazistas vieram aqui para a América do Sul, para o Brasil, para a Argentina, principalmente, porque de certa forma alguém os ajudou a chegar até aqui e se estabelecerem, né? Então, é isso. Acho que é Sim, isso que a sim. gente tem para falar, né? Sobre essa questão da simpatia que, de certa forma, existia aqui no Brasil com esse tipo de regime,
Tem um filme que ele é muito bom e as pessoas dão atenção a esse filme, que é um filme chamado Menino 23, que ele conta a história de um garoto que ele vive em uma fazenda, um garoto negro, que ele vive em uma fazenda de Minas Gerais, se não me engano, que aonde os donos são grandes simpatizantes do governo nazista e eles fazem ali uma forma de criação dessas crianças dentro desses patamares assim mais próximos da ideologia nazista. É um filme muito bom, e muito a pouco a gente dá atenção e ele levanta muitas questões dessa época para a gente entender um pouco melhor como se funcionava, como se dava essa relação do Brasil com o eixo. Exatamente. Então é isso, fica aí a dica de filme. Espero que a aula hoje tenha sido, né, bacana, que vocês tenham entendido aí um pouquinho da importância do Brasil na Segunda Guerra e entendido um pouco, né, dessa loucura que são as relações diplomáticas brasileiras e as suas relações com os governos. E no próximo podcast a gente vai falar um pouquinho sobre o fim da guerra, né? Como se deu o fim da guerra, que acontecimentos, o que realmente aconteceu para a gente ter os vencedores e os perdedores. Exatamente. Fica aí o convite. Continue nos acompanhando, assistam os podcasts anteriores com uma compreensão do que nós estamos trabalhando aqui. E é isso aí, nos vemos nos próximos episódios. Isso É mesmo. isso aí, gente. Se cuidem, continuem usando máscara, tomem a vacina, se já tomou a primeira dose, volta para a segunda. E se você já está no tempo de tomar a dose de reforço, por favor, tomem a vacina. É isso aí, gente. Se cuida. Até o próximo episódio. E até mais. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Oi, gente. Meu nome é Larissa. Eu sou estudante de História do 8º semestre da FMU.